Olá pessoal, estou agora com o vereador de Niterói, candidato a deputado federal pelo PSL, Carlos Jordi. Eu vou te falar os temas e você desenvolve para a gente. Quando se refere a um dos assuntos mais polêmicos do que tem sido tratado, que é ideologia de gênero. Qual o seu posicionamento sobre a ideologia de gênero? Bom, a questão da ideologia de gênero, eu sempre friso que é uma ideologia. As pessoas que defendem essa questão de gênero dizem que não é uma ideologia, mas é uma ideologia, porque ideologia é uma teoria abstrata, uma ideia abstrata, sem comprovação científica. E a questão do gênero, nós sabemos que existem pessoas que elas nascem com esse desvio, digamos assim, um desvio comportamental, mental, em que ela não se enxerga no seu sexo biológico. Isso, inclusive, está no Catálogo Internacional de Doenças da OMS, que é um órgão da ONU, Organização Mundial de Saúde. Tem lá transtorno de disforia de gênero, transexualismo, e essas pessoas devem ser respeitadas. Mas isso não pode se tornar a regra, isso é uma exceção. A cada 400 mil mulheres, uma nasce assim. E a cada 100 mil homens, um nasce dessa forma. Então nós temos que ensinar com respeito, mas não querendo ensinar como essa corrente feminista, o feminismo de terceira geração, que quer fazer com que o ser humano seja tratado de forma psicossexualmente neutra, negando a biologia. Então, para elas querem dizer que o homem e a mulher não são mais frutos do sexo biológico, mas sim de uma construção social. A catalogação de homem e mulher não pode mais ser feita no seu sexo biológico, mas sim fruto de um anseio particular, uma vontade própria de cada pessoa. E a pessoa pode se identificar ou não com determinados sexos. E aí existe aquela coisa, né? Existe o cisgênero, que é o indivíduo que se identifica com o seu sexo biológico. Existe o transgênero, que não se identifica. E aí faz uma verdadeira lambança com o ordenamento social. É tudo muito simples na verdade, a nossa natureza. Só que o homem quer problematizar. Não é assim que se acaba com o machismo. Porque elas alegam que isso é para acabar com o machismo, acabar com essas desigualdades entre homens e mulheres. Não é assim que se acaba com a violência contra a mulher. Sim com punição, com educação. E é algo que também as feministas e a esquerda não gostam, que é punir o indivíduo. Eles querem, na verdade, fazer uma engenharia social, comportamental, fazer uma mutação psíquica. Então eu sou totalmente contra a esse trabalho que estão fazendo, sobretudo nas escolas, pegando crianças que são pessoas vulneráveis intelectualmente, psicologicamente, que não têm um acúmulo de conhecimento suficiente para discernir o que é certo e errado, e estão cada vez mais sendo moldadas para se tornarem transgêneros. E aí gera uma cadeia de disfuncionalidade nessas pessoas, que você vê, por exemplo, nos países nórdicos, crianças se matando, cometendo suicídio, porque isso realmente acabou gerando uma grande confusão psicológica nelas. Você acredita que, assim como o que foi citado, essa questão da ideologia de gênero, o racismo ele pode estar associado a partir do momento que você coloca uma cota para um negro entrar dentro de uma faculdade, por exemplo, isso pode acabar gerando ainda mais preconceito? Tem um livro do Thomas Sowell que é Cotas e Ações Preferenciais, Grupos Preferenciais ao redor do mundo. E Thomas Sowell ele pega vários casos em que países que implementaram esse trabalho de cotas e de grupos preferenciais, não só Estados Unidos e Brasil, que são os países que eu acredito que estão mais em destaque com esse trabalho, mas Sri Lanka, Índia, diversos países, em que ele demonstrou que foram os mesmos efeitos foram produzidos, efeitos em que houve esse reforço de identidade racial, um antagonismo muito forte entre os grupos, catarse coletiva muito grande, os grupos, às vezes até de forma muito mais contundente, houve agressões, não só esses conflitos entre raças e etnias, mas agressões mesmo, mortes, genocídios, como ocorreram no Sri Lanka e na Índia. Então isso só gera mais ressentimentos por parte dos grupos, ressentimentos por parte daqueles grupos que não são privilegiados, e também ocorre uma situação em que, se você for analisar, a cota ela acaba beneficiando somente os grupos um pouco mais de destaque social
mas que estão dos grupos minoritários. Você acha que isso acaba, então, no caso, esse é o que eu estou entendendo, mais ou menos é isso, que acaba causando uma desigualdade social? Sim, acaba gerando desigualdade social porque os grupos que estão sendo privilegiados são aqueles grupos que estão no grupo das minorias, mas que são os grupos que já são beneficiados pela sociedade. Eu vou dar um exemplo para você entender de forma clara, exemplificando. Aqui no Brasil, por exemplo, tem cotas para negros, tanto para universidades quanto para concursos públicos. Só que aí você vê o seguinte, quem está sendo beneficiado por essas cotas? Geralmente são as pessoas mais ricas, as pessoas que tiveram mais acesso ao estudo dos grupos de negros. Os negros que não tiveram mais tanto estudo ou não tiveram acesso a determinadas oportunidades já acabam sendo desprivilegiados e mais no grupo dos brancos também, porque existem brancos que também não tiveram acesso à educação básica, a oportunidades. Então acaba gerando uma verdadeira discrepância, um desequilíbrio, que não é a função para a qual a cota se colocou, para qual é o seu objetivo, que se diz que é o seu objetivo inicial. Então acaba gerando essas disfuncionalidades, que só demonstra que a cota ela só serve mais para reforçar o preconceito e reforçar um antagonismo social, que é o que a esquerda sobrevive. Ela sobrevive disso, desse DNA do caos, que é cada vez mais desigual à sociedade. Qual o posicionamento do candidato em relação ao aborto? Olha, eu acho que o aborto é um crime sem precedentes para a humanidade, porque hoje, com essa onda do feminismo de terceira geração, de meu corpo, minhas regras, estão tratando o nascituro, o feto, como se fosse um dente. Pode se arrancar, por conta de uma responsabilidade qualquer, não só da mulher, mas do homem também. Eu assumo que existe a responsabilidade do homem. Todos já cometemos algum ato sexual irresponsável, e eu acho que temos que ter a paternidade e a maternidade responsável. Não é assim que deve se tratar uma gravidez inesperada. Deve sim tratar com métodos contraceptivos, mas não tratar o aborto como um método contraceptivo. Porque se há uma relação sexual e você não quer ter um filho, previna-se. Tem camisinha, tem pílula do dia seguinte. E no caso, mesmo tomando todas essas precauções, tenha a convicção, tenha a certeza de que ainda assim toda relação sexual, heterossexual, pode gerar uma criança. Então você tem que ser responsável por isso. Nós não podemos banalizar o aborto da forma que está sendo praticado, institucionalizando esse crime contra a vida. E aí podem alegar, tá, mas você então é a favor do aborto no caso de estupro? O caso de estupro é um caso muito peculiar, porque se você for analisar o dispositivo, que se eu não me engano ele está inserido após o artigo 126, porque são 3 artigos que falam do aborto, 124, 125 e 126. Tem um parágrafo, se eu não me engano, um parágrafo único, em que fala que o aborto, em caso de estupro, ele não pode ser punido. É uma excludente de punibilidade, ou seja, ele continua sendo crime, mas ele não é punível porque, nesse caso, a mulher não teve culpa disso. Ela não teve culpa. Foi culpa do estuprador, foi culpa desse louco, que deve ser punido. Então, realmente é muito complicado você querer que essa mulher ela carregue consigo uma criança de um estupro, que é algo muito traumático para uma pessoa. Então, não pode ser analisado com tanta objetividade, mas sim analisando os dois casos. Mas o aborto em si, ele não pode ser banalizado da forma que vem sendo feita, sobretudo com o Supremo Tribunal Federal, com um juiz como Barroso, que é o PSOL no STF, em que quer subjetivar o que é a vida, quer fazer uma concessão do que é a vida, dizendo que a partir da 12ª semana de gestação, aí sim ele pode ser criminalizado, mas antes disso não. Mas quem é ele para dizer se antes disso não é uma vida? Ele não é Deus para dizer isso. Ainda que fosse com 1 semana de vida, 1 semana de gestação, se há uma dúvida de que ali há uma vida, porque há diversas controvérsias, né? Quando que começa a vida, se é na 1ª semana, na 3ª semana, na, sei lá, 7ª, 8ª semana, ainda na primeira ninguém sabe onde começa a vida, quando começa a vida.
Então, se ninguém sabe, ainda que haja 1% de probabilidade de ser uma vida, é uma vida. Não podemos arriscar, não podemos tratar dessa forma tão banal, tão superficial uma vida, que depois nós sabemos que se torna um adulto, se torna alguém como nós. Eu já vi várias pessoas que foram até vítimas de estupro e que não abortaram, que tiveram seus filhos, que falam que teriam se arrependido se tivessem abortado. Candidato, você citou a respeito do estupro e a gente entra agora na questão de segurança pública. Hoje nós vemos também muito descaso nessa área, pessoas com pensamentos diferentes, e isso nós vamos ter em qualquer tema. Qual o seu posicionamento ao favor da legalização do porte de armas? Olha, eu acho o seguinte, nós temos que ter o direito à legítima defesa. Quando a Lei 10.826 ela entrou em vigor, nós perdemos grande parte do direito à legítima defesa. Porque a legítima defesa, ela diz que você repele uma injusta agressão que está sendo praticada contra si ou contra outra. Mas o direito fala sempre que a violência deve ser proporcional. Quando você está diante de um cara com uma arma de fogo, que hoje o monopólio da arma de fogo, o monopólio da segurança deveria ser somente da polícia, das instituições de segurança, e na verdade temos um poder paralelo, que são os criminosos, porque eles são marginais, ou seja, eles vivem à margem da lei, e eles não se renderam a esse estatuto que só desarmou o cidadão de bem. Com isso, se um cidadão comum, cidadão se pode se dizer assim, se ele vem me assaltar com uma arma de fogo, ou vem cometer qualquer outro tipo de crime, um roubo, um latrocínio, um estupro, eu não tenho mais a proporcionalidade para poder repelir essa injusta agressão. Não tenho. Eu acho que se o cidadão ele não quer ter uma arma de fogo, é todo o direito dele. Todo o direito. Mas aqueles que querem ter uma arma de fogo para se proteger, devem ter esse direito garantido. Eu sou a favor das liberdades e garantias individuais de cada um. A arma de fogo nós sempre tivemos no Brasil. Antes do Estatuto de Desarmamento, a taxa de homicídios era muito menor do que a que está vigorando agora. Depois do Estatuto de Desarmamento, a taxa de homicídio cresceu de forma avassaladora. E aí podem negar, não, mas a arma de fogo, isso não pode fazer com que nós tenhamos aqui um faroeste, um bang-bang. Cara, quem tem arma de fogo hoje já está fazendo esse bang-bang, que são os bandidos. O cidadão que anda na lei não tem armas. Só para tirar uma dúvida que muitas pessoas têm, caso seja legalizado a arma de fogo, como isso funcionaria? Qualquer um teria acesso? Como que a pessoa teria? Seria qualquer uma pessoa iria andar pelas ruas com essas armas? Ou essas pessoas só poderiam ter isso em legítima defesa dentro de casa? Existe uma grande distinção que deve ser bem esclarecida aqui. Porte e posse. O porte você leva consigo e a posse é somente para ter no interior da sua residência ou trabalho quando você é o proprietário do estabelecimento. Ou no caso do preposto. E aí o que acontece? Hoje você, para ter acesso à arma de fogo, você tem que passar por 3 requisitos objetivos, que é ter bons antecedentes criminais, uma avaliação psicotécnica, para ver se você não é dodói da cabeça, se você pode ter acesso ou não, e uma avaliação técnica, para ver se você tem capacidade, perícia técnica para tirar. E é um teste muito apurado, ele é bem rigoroso. Após esses requisitos objetivos, você vai para um requisito subjetivo, que é a efetiva necessidade, que é uma avaliação discricionária por parte de um delegado de Polícia Federal, quando a regra é sempre não. Isso está na lei, dizendo que a regra no Brasil é o não porte de arma e não posse de arma. Então, acaba criando um entrave burocrático muito custoso para o cidadão ter acesso à arma de fogo. Nós temos que acabar somente com esse requisito subjetivo. Acabou. Deixar com que... Porque quem é que vai avaliar a efetiva necessidade? É um delegado de polícia. Que ele já tem um estatuto que determina que o brasileiro não tem direito à arma de fogo. Então ele sempre analisa com um prisma de que ele não tem necessidade disso. E aí quem acaba tendo acesso à arma de fogo? Políticos, pessoas de alto escalão, pessoas que... se elas já foram de segurança pública, acaba que ninguém tem acesso à arma de fogo a não ser essas pessoas. Então, acabando com o requisito subjetivo,
fazendo com que as pessoas possam passar por esses critérios que são bem rigorosos, são muito rigorosos e custosos, e acabam sendo mais custosos, porque você passa por tudo isso e chega lá, tem uma negativa do delegado, todo mundo fica desestimulado de tentar fazer um processo para poder retirar a sua posse ou o seu posse de arma, a sua posse ou o seu porte de arma. É só tirar isso e deixar com que o cidadão que queira ter o armamento dentro de casa, ou queira ter o armamento para defender a sua própria vida andando na rua, que também não será tão fácil, é mais difícil ter o porte do que a posse. A posse é mais para você garantir a sua propriedade e também a sua família, a segurança da sua família. O cidadão que quiser ter, que ele possa ter esse direito. Não vai ser proibindo arma que a gente vai acabar com os homicídios. Isso daí já está provado. Os homicídios aumentaram e as pessoas matam com qualquer tipo de armamento. Matam com facas, matam com bastão de beisebol. Vocês viram tentar dar uma facada no Jair Bolsonaro. Armas não matam, quem mata são as pessoas. É isso.